Golias parou e gritou diante do exército de Israel, dizendo: para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu o gigante filisteu, e vocês não são os pequenos servos de Saul. Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo, e se ele puder lutar comigo e conseguir me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nosso servo e nos servirão. E ele continuou dizendo: hoje eu desafio todos os que pertencem a Israel. Dê-me um homem para lutar comigo. Quando Saul e todo Israel ouviu as palavras do gigante Golias, ficaram assustados de medo. Davi era o filho daquele efrateu de Belém, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso. Versículo de número 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: aleluia, por que você veio para aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui para ver a batalha. E Davi respondeu: o que eu fiz agora? Versículo de número 45. Davi, porém, disse a Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, e eu vou contra você com a palavra do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Diga graças a Deus. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Meu coração está aberto para ouvir a tua palavra. Diga graças a Deus e tome seu assento. É uma história muito conhecida. Davi e Golias. Deixa eu fazer só uma recapitulação. É o costume, né? A gente está acostumado a pregar e passa muito tempo sem pregar e começa a perder o jeito. Vamos lá. Deixa eu recapitular algumas coisas de Davi. Se você voltar um capítulo e ir para o 16, você vai ver que Davi era pastor de ovelhas. Deus levanta o profeta Samuel e diz assim: eu rejeitei o rei Saul e estou levantando agora um novo rei para reinar sobre o meu povo. E Samuel, o profeta, olha para Deus e diz assim: Senhor, mas desde que Saul deixou a tua presença, ele se tornou um homem mau. Mesmo eu sendo profeta respeitado entre o povo, se eu for ungir Davi e Saul ficar sabendo, ele vai mandar me matar. Aí diz a Bíblia que Deus traça uma estratégia. Ele vai dizer: não, leve um chifre cheio de azeite, chifre de carneiro, de boi cheio de azeite dentro, porque não tinha copo, né? Eles improvisavam, cheio de azeite. Segura embaixo para o azeite não cair. E se Saul perguntar, diga que você vai fazer um sacrifício, porque ele não vai desconfiar e não vai te matar. E você vai ungir Davi, e Saul nem vai ficar sabendo da história. E assim Samuel fez. Chegou na casa de Jessé e alguém perguntou: você está vindo fazer o que aqui? Não, eu estou em paz, estou vindo sacrificar o Senhor. Ele disse a estratégia que Deus deu. Chegando na casa de Jessé, ele olha para os seus 7 filhos e ele pensa, o profeta, o homem de Deus no seu coração: um desses, fazendo um resumo, tá? Recapitulando para a gente entrar na mensagem. Um desses certamente é o que o Senhor escolheu, porque eram altos, homens fortes, eles tinham padrão de rei e de soldado. Mas o Senhor repreende o profeta e diz assim: você está enganado, você está vendo é por fora, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Aí o profeta ficou: mas como? Se Jessé disse que os filhos já estão aqui, e o Senhor está dizendo que não é nenhum desses? Deus disse: pergunta se tem mais alguém. E o profeta disse: Jessé, tem mais algum filho? E ele disse: tem um caçulo mais novo que cuida das ovelhas lá no quintal, nos pastos que ficam do lado de trás da casa. Não sei se vocês sabem,
Mas as ovelhas que serviam para sacrifício, as ovelhas que serviam para holocaustos, elas eram colocadas na frente da casa. Quem tomava conta das ovelhas que ficavam atrás da casa, era porque eram ovelhas doentes, eram ovelhas que tinham defeitos, eram ovelhas que tinham problemas, eram ovelhas que não servia para o sacrifício exigido dentro da lei, dentro do que era prometido na época. Então Davi tomava conta de ovelha, mas não era qualquer ovelha, era do resto das piores das ovelhas. Mas Deus olhou para Davi e disse: será esse o futuro rei de Israel. Diz a Bíblia que passam-se muitos anos, aproximadamente 10 anos, e o exército de Israel começa a se afastar do Senhor e começa a perder as batalhas. Segundo a Bíblia, agora se levanta um homem que se torna capitão do exército filisteu. Quem é esse homem? Golias. Era um gigante forte, corajoso, temeroso, mau, que não tinha dó, não perdia tempo. Era uma máquina de matar daquela época. Somente como nós lemos, a pontinha da lança que ele carregava pesava 7 quilos. A couraça que ele tinha na sua cintura tinha mais ou menos 65 quilos. E Golias era um homem de quase 3 metros de altura. Ele não tinha uma doença chamada gigantismo. Vocês lembram de um cara que veio aqui em Mari? Quem souber o nome dele, sopra aí por favor. Ninão. Ninão não era gigante. Ninão tinha gigantismo, que é uma disfunção neurológica que faz com que os ossos cresçam além do que os órgãos conseguem comportar. Quem tem gigantismo anda devagar, senta com cuidado, se move lentamente, porque é uma doença. Mas o texto vai dizer que Golias era gigante. O que isso quer dizer? Que ele era um gigante. Diz a Bíblia que ele era ágil, ele era rápido, ele era forte. Quem tem gigantismo não tem tanta força como vocês imaginam, porque os ossos, embora grandes, eles têm a mesma quantidade de cálcio que o nosso. Então eu aprendi o seguinte: quando você pega uma areia e coloca um saco de cimento, é uma coisa. Mas quando você pega a mesma areia e bota uma pá de cimento, não é a mesma coisa. É a mesma coisa o gigantismo. É o osso grande com a mesma quantidade de cálcio que um ser humano como nós tínhamos. Então não era gigantismo. O cara era gigante. Ele tinha essa força, essa autonomia de gigante. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta diante do exército de Israel, conhecia o Deus de Israel, e ele zombava do povo e do Deus do povo. Aí a Bíblia vai dizer que surge a oportunidade de Davi levar comida para os seus irmãos. A Bíblia diz que ele vai levar comida e ele vê aquela situação, o povo acuado, o povo com medo, o rei que ainda era Saul, temendo morrer, e ele olha aquilo, muito jovem na sua idade. Diz a Bíblia que ele não tinha uma boa estatura, mas ele diz: o que está acontecendo aqui? Não, é porque Golias desafiou o exército de Israel, e não tem ninguém com coragem o suficiente para enfrentar. E ele disse: eu vou. Quando Davi disse: eu vou, o seu irmão Eliabe disse: você está ficando doido, menino? Você não tem juízo? Se Saul, que é alto, que é forte, que é rei, que matou milhares de milhares, não quer enfrentar Golias e está na barraca com medo, você vai enfrentar? Aí ele olha para o seu irmão e diz assim, irmão de sangue, diz assim: eu matei leão. De fato ele matou leão quando era jovem, para defender as ovelhas que ele criava lá atrás, há 10 anos atrás. Eu matei animais ferozes e temidos pelos humanos. Você ainda acha que eu vou ter medo de um gigante? E diz a Bíblia que com essa palavra ele toma a frente e ele vai dizer: eu vou te enfrentar. Diz a Bíblia que Golias zomba, porque não tinha condição. Imagina aí um negão bem alto, bem forte, dizendo assim: eu vou matar Imai com a arma na mão. Aí levanta Jonatas: eu vou te enfrentar. O que você vai fazer? Vai pensar: não, vamos na lógica humana, não vai dar para um chá, porque era mais ou menos essa diferença. Um cara grande, forte, experiente contra Davi. Só que Davi, ele não tinha só coragem. Davi, ele tinha preparo.
Porque coragem não é o suficiente para receber a promessa e aquilo que Deus deu para a gente tem que ter preparo. Davi cuidava das ovelhas, mas a Bíblia diz que ele enfrentava os leões e matava os leões para ele não comer as ovelhas. Olha o que o texto vai dizer. Ele abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, ficou irado e disse: você veio para cá para quê? E Davi vai dizer, repara, eu matei tanto leão como urso, versículo 36. E este filisteu incircunciso, vou fazer igual eu fiz com o leão, igual eu fiz com o urso. Eita cabra arrochado. Imagina aí, uma pessoa que matou um leão. Quem aqui tem coragem de criar um leão? Eu mesmo não tenho, nem de criar, quanto mais de enfrentar. Um leão faminto, doido para comer. Davi enfrentou sozinho e matou. Como ninguém sabe, mas fez. Davi enfrentou o urso. Sabe que tamanho tem um urso quando ele fica em pé? Entre 2 metros e 3 metros, dependendo da raça do urso. Davi enfrentou e matou o urso. Então ele passou a sua vida inteira lutando lá na parte de trás, cuidando das ovelhas para elas não morrerem. Preparo. Porque tem gente que quer fazer as coisas para Deus, tem a coragem, mas não tem o preparo. Oh, Rivaldo, eu quero pregar, eu tenho coragem de subir ali, eu tenho coragem de pregar, mas não lê a palavra. Mas não se dedica na oração. Eu quero ministrar no louvor, eu quero fazer algo para Deus, mas não se prepara para isso. Quando Deus chama alguém, esse alguém precisa se preparar para receber. Davi se preparou para isso. E às vezes a gente diz assim: olha, nós somos como Davi, nós vamos enfrentar um gigante. Não. Sabe por que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi representava Jesus no Antigo Testamento. Ou vocês não ouviam no Novo Testamento, quando Jesus passava e alguém dizia: filho de Davi. A expressão filho de Davi significa aquele que é de Davi. Todas as vezes que Davi ia fazer alguma coisa, ele sempre tomava a atitude que Jesus tomava quando estava fazendo o que era certo. E aí Deus olhou para ele no Antigo Testamento e disse: este é o homem segundo o meu coração. Porque quando Davi errava, Davi pedia perdão e Davi não voltava mais a fazer aquele erro. Porque quando Davi ia tomar um posicionamento importante, Davi consultava o Senhor. Ele teve suas falhas, porque era humano, mas ele representava a essência de Jesus no Antigo Testamento. Então quem era Golias? Golias era Satanás, que é gigante, que é forte, que é temeroso, que vem para matar, vem para zombar da nossa fé, do nosso Deus e do nosso povo. Quem é Davi? Jesus, que aparece diante do gigante, como foi na cruz. Como a Bíblia diz que não tinha a aparência de ser muita coisa, ninguém dava muita coisa por ele, mas venceu o gigante com a palavra do Pai, que é Deus. E quem somos nós? Nós não somos Davi, porque Davi representa Jesus. Como foi que Davi venceu Golias? Com 3 pedras e uma espécie de como é que chama aqui na Paraíba, aquele negócio que puxa assim? Baleeira. Isso, a linguagem bem atual, bem nordestina. Ele pegou a baleeira dele, pegou as pedrinhas e disse: Golias, você vem com lança. Nem o exército de Israel tinha aquela lança, porque era tecnologia filisteia. Se você voltar mais ainda o livro de Samuel, você vai ver que Saul comprava a arma dos filisteus, porque os filisteus eram especialistas em guerra. Ele disse: você vem com lança, você vem com escudo, você vem com força e com espada, mas eu vou com estilete. Em outras palavras, eu vou com um estilete aqui de borracha e um pedaço de madeira, 3 pedrinhas, e com a palavra do Senhor, o Deus deste Israel. Não foi assim que Jesus venceu? Jesus não venceu Golias, que representa Satanás, com muita coisa. Jesus venceu com a palavra do Senhor.
E quem somos nós? Nós somos Israel, acuado, com medo, no canto, sem coragem para enfrentar Golias. E o nosso Davi aparece que é Jesus. Nós não somos Davi. Nós não temos capacidade de enfrentar o gigante. A gente é medroso, a gente é covarde, a gente é frouxo. A gente só é corajoso quando a gente sabe onde a gente está pisando. Quando a gente não sabe, acaba só é marcha dentro de casa. Fora de casa é marcha. Então nós somos o Israel de Deus. Nós somos aqueles homens. E agora o que será da gente? Que faz o que é errado, que peca, que não tem coragem, nem autonomia, nem poder para enfrentar o diabo. Mas nós temos o nosso Davi, o filho de Davi, que não precisou de muita coisa, precisou apenas do poder da palavra do Senhor. Era o Davi que tinha preparo e que tinha coragem. Enquanto nós estamos recuados, enquanto nós estamos no canto, com medo do gigante, eu não sei qual é o teu gigante. Teu gigante pode ser na área familiar, teu gigante pode ser na área financeira, teu gigante pode ser os teus medos, teu gigante pode ser os seus filhos, o teu gigante pode ser uma enfermidade. Eu não sei qual é o teu gigante, mas você precisa entender que Davi vai chegar antes dessa batalha terminar, antes desse gigante te alcançar para te destruir. Você agora está vivendo a época em que o gigante está te insultando no meio de todo mundo, porque estava Israel recuado e Golias dizendo: vocês são frouxos, o Deus de vocês não faz nada, vocês não podem nada. E o povo tudo com medo, acuado. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: na hora certa, no momento certo, chega Davi e diz assim: quem é este incircunciso? O que é incircunciso? Em outras palavras, o que Davi estava dizendo é: quem é este que não tem a marca de Deus para afrontar o povo que tem a marca do Senhor dos Exércitos? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a convicção que Davi tem na hora de defender o povo de Deus. Olha a convicção que Davi tem na hora de dizer: quem é este? Você precisa entender isso. Você precisa ter essa noção. Quem somos nós para que o gigante venha afrontar-nos como povo de Deus e venha afrontar o nosso Deus? E diz a Bíblia que Davi enfrenta o gigante, e em um único golpe Golias vai ao chão. Ele pega a espada de Golias, com muita dificuldade, corta a sua cabeça e leva a autonomia de volta para Israel. Irmão, tem oportunidade que você não pode deixar passar. Davi viu ali a oportunidade de se mostrar como rei. Que às vezes Deus diz assim: eu te unjo como rei de Israel, mas a gente não toma o posicionamento de rei. Deus às vezes está abrindo caminhos, mas a gente não quer se sair da zona de conforto. E quando Davi decidiu enfrentar Golias, a própria família foi contra. O próprio irmão de sangue disse: você está ficando louco. Você veio aqui, foi para ver a gente morrendo, porque você nunca foi capaz de entrar no exército. A gente vê, porque assim, o desapoio, não sei nem se essa palavra existe, o desamparo das pessoas de fora, a gente até suporta, mas o desamparo das pessoas próximas, o que era para acontecer? Os amigos e a família: estou com você, Davi. Porque eles sabiam que Davi matou leão, que matou urso. Mas o que eles fizeram? Tá ficando é doido. Lançaram para Davi palavras de desânimo. Você quer prosperar? Foge de quem
acha que tudo vai dar errado. Foge de perto. Vou abrir uma loja. Não vai dar certo não, não vende não. Quando é de fora a gente nem liga, né? Não, eu tenho um projeto, eu quero fazer esse projeto. Não, isso não vai não. Fulano já tentou, ciclano já tentou, esse projeto não vai para frente não. Essa era o tipo de pessoa que morava na mesma casa que Davi. Pessoas que não tinham o preparo e nem tinham a coragem que ele tinha. Por isso que Deus olhou para ele e disse: este é o homem segundo o meu coração. Davi errou, Davi matou, Davi pecou, Davi adulterou. Mas Deus olhou para ele e disse: este é o homem segundo o meu coração. Que eu não sei se vocês sabem, quando nós se arrependemos e abandonamos o pecado, Deus apaga. Deus esquece. E tem como Deus esquecer? É uma expressão filosófica que a gente usa na terra para tentar entender o que é que Deus faz com isso. Então hoje a igreja tem a oportunidade de se esconder em Davi. Mas não é esse Davi, é o Davi que é Jesus, que é chamado de filho de Davi. É chamado de aquele a quem é segundo. O que é segundo o coração? É de acordo com o coração de Deus. O que Deus queria que o povo fizesse? Enfrentasse Golias pela palavra do Senhor. O povo não fez, mas Davi fez. Eu aprendi que Deus não precisa de muita gente para vencer o gigante. Eu aprendi que Deus precisa de gente com preparo, mas principalmente com coragem. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: será que tu tem coragem? Será que tu tem coragem de fazer um negócio grande segundo a palavra do Senhor? Será que se Deus te chamar para enfrentar um gigante, quem é o teu gigante? O gigante é o meu pai. Meu pai disse que no dia que eu me batizar nas águas, ele me bota para fora de casa. Tu tem coragem de se batizar e enfrentar esse gigante? Não, o meu gigante é o esposo, que ele disse que no dia que eu aceitar Jesus, ele me deixa. Será que tu tem coragem de enfrentar o gigante? Pela palavra do Senhor, irmão. Não é para qualquer pessoa. Saber usar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é com fé que a gente se aproxima de Deus. É com fé. As circunstâncias diziam o quê? Davi vai morrer, e vai morrer esquartejado. Vai ser cabeça para um lado, braço para o outro, perna para o outro. Mas ele tinha a palavra do Senhor, e ele tinha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que quiser se aproximar de Deus tem que ter fé que Ele é recompensador daqueles a quem dele se aproxima. Você só permanece lutando no exército se tiver fé. Você só permanece firme na sua convicção se tiver fé. Você só permanece na frente do gigante, olhando cara a cara com ele e dizendo: Deus, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se tiver fé, porque se não tiver fé, você vai dar para trás, vai ficar acuado e vai ser envergonhado. Mas o nosso Davi foi exemplo para que nós venhamos ser como ele foi. Então olha o que Deus faz. Aí a Bíblia vai dizer que eles olharam e riram quando Davi disse: eu vou com a palavra do Senhor. Eles riram. Aí Davi mais uma vez no final do texto vai dizer: porque a vitória é do Senhor dos exércitos. Irmão, a vitória não é sua, a vitória é do Senhor dos exércitos. Aí eu te pergunto, Jairo, se a vitória é de Deus, tem como a gente perder, sendo que a gente está lutando para Ele? Às vezes eu fico assim conversando com o Jairo, com o Vinícius, com o Josivaldo, né? Quando a gente se reúne lá em Paulinha, as meninas vai para um canto, a gente fica lá na sala, né? Conversando. E a gente às vezes fica meio abestalhado, não fica não? Nós quatro bestas, falando sobre
o tamanho e a grandeza de Deus. E às vezes a gente não tem noção do que Deus é capaz. Às vezes a gente não tem noção de quem Deus é. O apóstolo Paulo vai dizer que todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, as constelações, o mar, tudo que existe no universo está dentro de Deus. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nele são todas as coisas. Então, tudo está dentro de Deus. Tem para onde você correr, onde você for, Deus vai estar. Rivaldo e Deus vai estar no inferno. Tem uma frase que diz assim: o céu só é céu porque Deus está lá em todo o seu amor. E o inferno só é inferno porque Deus está lá em toda a sua ira. Mas Deus está também. E Deus está chamando os Davis. Qual é o teu gigante? É uma dívida? É um vizinho? É uma vizinha? É o que? É um pecado que bate na tua porta? Pode deixar aí. Pronto. Calma não. Você precisa se posicionar contra esse gigante. Chega dentro da sua casa e diga: abre pelo menos uma porta, faz um ato de fé. E expulsa de lá o Golias, que representa Satanás. Expulsa, dê nome aos bois, como diz o ditado. Quem é o teu gigante? Não, o meu gigante é uma prostituição que eu não consigo deixar. Então expulsa, abre a porta da tua casa e diga: vai embora, espírito da prostituição. Qual é o teu gigante? O meu gigante é o palavrão. Meu gigante é o olho grande. Meu gigante é porque eu sou amarrado no dinheiro. Meu gigante é porque é um vício que eu tenho. Está na hora de você se posicionar contra esse gigante com a palavra do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que Deus, através de Jesus e da sua palavra, criou o universo e todas as coisas que existem e subsistem nele. A Bíblia diz que através da palavra, Deus expulsou Satanás do céu. Através da palavra, Deus limpou o pecado do mundo. Através da palavra, pessoas são tiradas do monturo. Através da palavra, vidas são transformadas. Através da palavra, pessoas são ressuscitadas. É através da palavra que as coisas começam a acontecer. Mas eu pergunto a você: será que você está com a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor não é só um livro. Isso aqui é um livro. Um livro. Bíblia é um livro. E Davi disse: guardarei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que é andar com a palavra? É na hora que a gente não sabe falar a palavra. Você precisa aprender a soltar a palavra. Você está dentro de casa, todo mundo doente. Ai meu Deus, está todo mundo doente. No lugar que tu está falando, está todo mundo doente, usa a palavra como palavra. Ah meu Deus, meu marido isso. Ah meu Deus, a minha esposa aquilo. Ah meu Deus, isso. Não. Ao invés de reclamar, de murmurar, de lamentar, libera a palavra. Olha a palavra que Davi liberou. Você vem com lança. Ele foi bem objetivo. Você vem com lança, com armadura, com escudo, mas eu vou com a palavra do Senhor. Dá para entender isso aqui? Não adianta você dizer assim: eu vou para a igreja, eu vou brigar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. Não adianta, porque não vai fazer. Não vai mudar em nada. Ou você acha que você vai conseguir quebrar
uma instituição que existe há mais de 2000 anos, e que nem Hitler conseguiu destruir. Você precisa entender o poder dessa palavra. Diz a Bíblia que Saul colocou um capacete em Davi, colocou o sapato nele de soldado, colocou a lança, botou um escudo. E a Bíblia diz que Davi era tão mole que quando vestir a roupa de soldado nele, ele não conseguiu nem andar. Diz a Bíblia que ele olha para os soldados e diz assim: estou com força nem de sair do canto, que isso aqui é muito pesado. Porque não era com a tecnologia da terra que ele ia vencer. Não era com a armadura que ele ia vencer, era com a palavra. Você precisa entender, tem coisas que você só vai vencer com a palavra. Você precisa da palavra certa, liberar a palavra certa. Deus, ele gosta de pessoas assim, preparadas. Não vai nem lá em cima da hora e falar qualquer coisa, não. Preparo. Se prepara para liberar a palavra primeiro. Se prepara para fazer o que Deus te confiou primeiro. Vai cantar? Não vai cantar de qualquer jeito, não se prepara. Não, eu vou cantar, então eu vou ter que ensaiar. Então eu vou ensaiar e vou me consagrar. E vou falar com Deus, e vou buscar em Deus. E quando você chegar na hora, não é você, é a palavra. Você quer ver uma pessoa que está cheia da palavra? Ela começa a cantar, não fala nada. Quando ela começa a cantar, o Espírito que está nela confirma no teu espírito que Deus está na casa. Quando Davi disse: não vou conseguir andar não. Aí tirou aquela roupa todinha e foi-se embora. Foi-se embora enfrentar o gigante com o que tinha. Entenda, não é com o que você tem que você vai conseguir vencer. Ô irmão, mas Deus disse que eu ia ser um pregador, mas eu não sei falar, eu tenho medo, eu mudei, jogar gagueiro. Não é com as tuas circunstâncias, é com a palavra. A palavra do Senhor, ela é viva. Quando eu digo assim: irmão Luciano, você é uma pessoa muito legal. Isso aí eu falando, né? Mas quando eu digo irmão Luciano, a palavra de Deus diz, já é outra coisa. Sabe quem é a palavra de Deus? João capítulo 1, versículo 1. No princípio, João 1:1, Evangelho de João 1:1. No princípio, ele era a palavra. A palavra estava com Deus. O verbo, né? Palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Quem é a palavra? Toda vez que você lê um versículo, você não está falando? As ondas sonoras vão sair de um lugar e chegar até outro lugar. Mas essas ondas sonoras, sabe quem é? O próprio Jesus. Quando eu digo: o Senhor é o meu pastor, não é qualquer coisa. Eu estou falando Jesus em forma de som. Jesus está se manifestando em forma de som, porque Ele é a palavra. Então Davi, não perca essa oportunidade de matar esse gigante. Então Davi, não se amedronte diante desse gigante. Qual foi o desafio colocado para você? Tem gente que aceita as coisas porque tem medo, porque se acovarda. Os filhos chegam na casa, pinta e borda. Está na hora de você dar um basta nesse gigante. A filha chega, mexe com tudo, traz até coisas do mundo, implementa dentro da sua casa. Usa a palavra. Você não tem coragem não? Então usa em nome do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas eu já falei que não quero isso aqui na minha casa, mas ele me enfrenta. Eu não tenho força, não tem não? Pois em nome de Jesus, não quero mais isso na minha casa. Usa a palavra, crente. É a palavra aplicada diante da situação que vai fazer o gigante cair por terra. Fique de pé nessa noite.
Ministério de Louvor já pode vir para cá. Ei, Davi! Você precisa começar a liberar a palavra sobre esse gigante. Coragem! Coragem, Davi! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, de propósito, olhe para cá, vai botar você frente a frente. Vai chegar uma hora, você fica correndo, né? Lá vem o pai, eita, vou dizer não. Lá vem a mãe, eita, não, fica quieto. Mas vai chegar uma hora que Deus vai botar você de frente a frente com esse gigante. Você vai ter que falar a palavra. Ou você enfrenta, ou você fica acuado. Deu para entender isso aqui? E nós queremos orar nessa noite para Deus dar a você coragem, porque preparo, você quem tem que buscar. Então o que Deus chamou você? O que queima e arde o teu coração? O que é que faz você ser movido diante da presença de Deus? Eu queria fechar o olho, eu queria falar, eu queria pular. Está na hora de deixar a covardia. Está na hora de deixar a covardia. Então na hora de você agora fechar o seu olho. Fecha o seu olho e diga: Senhor, eu preciso enfrentar o meu gigante. Eu tenho medo dela dizer alguma coisa, eu tenho medo dele fazer alguma coisa, eu tenho medo de acontecer uma coisa, mas eu preciso que o Senhor me encoraje. Como Davi foi corajoso e enfrentou a Golias, Senhor, então me dá a tua palavra, porque com a tua palavra eu vou enfrentar o gigante. É com a tua palavra. Começa a pedir a Deus: me encoraja, me dá ousadia. Como o Senhor foi com Davi, seja comigo. Como o Senhor foi com Davi, faça comigo, Senhor. Eu preciso dessa tua palavra, dessa coragem, dessa ousadia. E nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor está falando comigo. O Senhor está dizendo para mim que eu estou me acovardando, estou me acomodando, e que você precisa se erguer de novo. Choro dura uma noite, mas a Ei, Davi! ela vem pela mão. Se posiciona, Davi! Se posiciona, Davi! Vai para cima do gigante com a palavra do Senhor! Enfrenta esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos! Ela vem pela mão. Eu creio. Ainda que a figueira floresça. Nós queremos agora apresentar os gigantes nessa noite. Eu não sei como é a área, Senhor, que o teu filho e que a tua filha tem enfrentado dificuldade, mas em nome de Jesus, eu acredito que Golias vai cair por terra, que esses demônios vão bater em retirada, e que a vitória será do teu povo. Levanta Davi, Senhor. Levanta Davi, Senhor. Dá coragem para ele falar, dá coragem para ele enfrentar, dá coragem para ele se posicionar dentro daquela casa, dentro daquela empresa, dentro daquele comércio. Senhor, faz com que ele tenha atitude, faz com que ele fale segundo o teu propósito, porque quem vai dar a vitória é o Senhor. Quando ele falar, o Senhor vai ao encontro, o Senhor vai ao trabalho, o Senhor vai na frente, desembaratando os inimigos, e Golias cairá por terra em nome de Jesus. Ainda em nome de Jesus, em nome de Jesus, é pela palavra, é pela palavra, segundo a palavra e por meio da palavra. Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça, fruto na vide e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
aqui para mim. Olha aqui para mim. O Espírito Santo fez lembrar uma coisa. Deus só está te dando tempo de você se preparar. O povo de Israel não se preparou, mas Davi se preparou. Ei, vai chegar uma hora, não vai ter boquinha, vai ter que enfrentar. Vai ter que dizer, é isso que eu quero. Vai ter que dizer, é essa a minha posição. Vou repetir. Deus está dando tempo para você se preparar para enfrentar o gigante. Eu creio. Não pense que você vai fugir para sempre. Não. É melhor se preparar enquanto esse dia não chega. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda mais forte. Carlos, vem aqui no altar. Pode vir aqui o diácono Carlos, que está hoje completando mais um. Fique de pé ainda, viu? Também? Que chique. Tá aqui mesmo, ó. Carlos e Nicole. Por favor, venham ao altar, porque nós queremos orar por vocês, tá bom? Cadê Nicole? Pode vir com ela, Bia. Carlos e Nicole são os aniversariantes da semana e nós queremos orar por vocês. Tá ouvindo, né, crente? Não. Olha pra essa pessoa que é do teu convívio, né? Catuca ela assim, diz assim, ó, tu se prepara. Diga assim pra não rir não, que o negócio é sério. Impõe as mãos para cá. Repita comigo. Senhor Jesus, abençoa a vida de Nicole e a vida de Carlos. Como igreja, nós declaramos um ano de bênção, um ano de saúde, um ano de prosperidade. E que todos os demônios, e que todo o mal, e que toda a falsidade, e que todo o empecilho caia por terra sobre a vida deles, em nome de Jesus. E você diz, não só maior. Parabéns pra você nessa data. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Feliz aniversário para vocês. Espero que não esteja filmando, né? Gente, toma seus assentos rapidinho. São 9 horas e 45 minutos. 8 e 45. Teninha disse 9? Meu Deus. Pode.